Então, eu vou fazer o seguinte, vou lembrar um pouco, né, já que tem várias pessoas que estão chegando pela primeira vez, né, eu vou lembrar o que as regrinhas básicas dessa prática, né, que são as seguintes, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui na telinha, espera aí, share screen aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, aqui. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Estão vendo, né? Olha, qual que é o exercício? Muito simples, tá? Para quem está chegando agora. Você tem que ter papel e caneta, um caderno e caneta, tá? E a gente dá uma frase de início, você começa com essa frase, né? E você começa a escrever o que vier à mente. O importante, como está escrito aqui, é manter a mão em movimento. Você não pare para reler a linha que acabou de escrever, tá? A gente dá 10 minutos, dá uma frase e você começa a escrever. Vai embora, não se preocupe com nada. Não rasure, não pare para reler, tá? Tente sair do teu sensor crítico. Não se preocupe com ortografia, não é uma corrida, não precisa escrever rápido. Você escreva de um modo que você consiga reler o que você escreveu, mas não se preocupe com a gramática, com nada. Vai escrevendo, tá? Solte o controle, não tente ser lógico e tente ir nessa coisa primeira que vem à tua mente. É só isso o exercício, tá? Eu vou pouco a pouco lembrando as etapas, tá? Então, para dar um estímulo para o nosso primeiro exercício de hoje, eu vou ler mais algumas coisinhas do Guimarães Rosa, né? Que diz o seguinte... Marília, Oi. uma questão, o que é o item não rasure? Você não refaz, você não... Não, Margarida, você segue adiante, você não para ler o que você escreveu. Sim. Tá? Então, por isso você também não vai reler. Se você não vai reler, você também não vai rasurar. Não vai rasurar, claro. Tá? Você vai seguir. Depois que faz o exercício, a gente se reúne em grupos de 5 ou 6, acho que são 5, e aí a gente vai ler o que a gente escreveu. Por isso que é importante ter uma ortografia que você consiga reler. Tá? Ninguém é obrigado a ler, se não quiser. Pode dizer, eu passo, não tem problema nenhum. E o exercício implica que aqueles que estão escutando, né? Porque a ideia da gente se ler em voz alta é que a gente se escuta, né, na própria escrita. E a gente, quando o outro vai ler, a gente só está ouvindo. A gente não tem, eu acho que isso é liberador, não tem de se sentir na obrigação, porque ninguém está aqui para julgar o texto do outro e nem se sentir na obrigação de dizer assim, nossa, que texto bonito. Mesmo que você ache o texto lindo, você pode até dizer no final, nos minutos de conversa, mas enquanto a pessoa está lendo, a gente é só ouvido receptivo, tá? Nem sequer ficar assim, sabe, fazer... Não, a pessoa ela só precisa verbalizar e a gente precisa ouvir, só isso. A gente vai ter 20 minutos no grupo, aí depois que todo mundo leu, quem quiser comentar, abrir a conversa, aí conversa-se, tá? Mas a ideia é que, quando está ouvindo, a gente só escuta, para não ter essa prática de julgamento. Ninguém está julgando nada, a gente está conhecendo como a mente da gente funciona e conhecendo como a mente do outro funciona. Tá? A partir de um mesmo tópico, a pessoa escreve, né, uma coisa muito pessoal. Tá? Então, deixa eu ler essa coisinha do Rosa, que ele diz o seguinte, olha... Um minutinho aqui. Ele diz assim, olha, sentado numa mesa, ninguém é genial, tem-se de estar perto. A coisa tem de ser capturada viva, na hora. Por esta razão, algumas frases minhas são duras, ásperas, rudes, mas são palpitantes, né? Então, é um pouco essa ideia de a coisa tem de ser capturada viva, o que vem na tua mente, naquele momento.
Outra coisa que ele fala, que é muito interessante, da mente de um escritor que observa as coisas. Ele diz assim, também um dia passei todo o tempo observando uma cobra cascavel, o que ela fazia, o que ela pensava fazer. Sempre se descobre alguma coisa nova se olha com atenção. Né? Então, é um pouco esse exercício, né, quando vocês forem fazer durante a semana, desse olhar atento. Depois ele diz assim, uma noite eu vinha com uma boiada pela estrada. Caiu o sol e os animais começaram a dormir e eu comecei a observá-los. Vi-os dormir, descobri muita coisa com eles, anotei tudo. Tá? Então, você veja esse olhar observador, quase o olhar de um cineasta. Gosto, agora isso é legal, gosto de me comparar com um cozinheiro. Estou na cozinha fazendo a comida que vocês comerão. Não sei o que se passa no restaurante, quer dizer, nas correntes literárias. Tá? Não estou preocupado com a recepção, com a forma, com nada. Eu estou na cozinha fazendo a comida, tá? Mas eu queria falar para vocês de um escritor chamado Mário Bellatin. Ele é um escritor mexicano, nascido no México e viveu no Peru, depois voltou para o México. Eu nunca li a ficção dele, mas eu conheci o Mário. Ele parece que é uma ficção bem estranha, muito interessante. Vou até escrever o nome dele aqui no chat. Ele se chama Mário Bellatin. O Mário Bellatin, ele é um escritor de ficção e ele criou no México, há uns anos atrás, agora parece que já fechou, durou uns 8 ou 9 anos, o que ele chamava de Escola Dinâmica de Escritores. Né? E ele, nessa escola, ele tinha uma lei, digamos assim, e a lei, que era mais ou menos aplicada, né, com algumas variantes, era a única coisa que não se pode fazer nessa escola é escrever. E ele partia do princípio que ele dizia assim, não é possível ensinar a escrever. E ele recusava o método tradicional de ensino centrado na figura de um professor que deteria o conhecimento, né, e que daria a chave para a expressão literária. E ele dizia coisas como, dentro do meu próprio trabalho, combino todo o tempo e não sei o que vai acontecer, deixo-me ir pela lógica que o texto vai gerando. Né? E também dizia, a criação é uma álgebra que se impõe quando se escreve. Então, pensem, um cara escritor que cria uma escola dinâmica de escritores e que tem como lema, não é possível ensinar a escrever. Claro que ele está dizendo isso a partir de pessoas que já aprenderam as letras, ou seja, sabem escrever. Ele está dizendo assim, não é possível ensinar a escrever literatura, ou qualquer coisa, né? E eu tive a oportunidade de encontrá-lo na universidade e poder fazer a pergunta diretamente, mas como é que funcionava, então? O que se fazia nessa escola? Né? E ele dizia, eu convidava escritores, fotógrafos, cineastas, pintores, cientistas, pesquisadores, e eles vinham, e o que eles faziam não era dar uma aula de escrita para os alunos, mas era falar dos seus processos criativos. Como é que eles chegaram a produzir aquela foto, aquele filme, aquele roteiro, né? E isso ia dando chaves possíveis de criação. E ele dizia, eu acho que não é possível ensinar a escrever no seguinte sentido, a escrita, ela é uma atividade solitária, que é você ali escrevendo, né? Povoada de gente, como a gente está falando aqui, povoada de vozes, né? De emoções, de caminhos que a gente não domina, né? E que a escrita vai revelando. E ele fala assim, eu considero a escrita quase como um ato criativo, no sentido quase do termo religioso, assim, do sentido do termo de encontro, de conexão. Ele dizia assim, quando você senta para escrever,
ou se você está em pé, ou seja, em que posição você está para escrever. A gente viu que o Guimarães Rosa escrevia até montado no cavalo, né? Você tem que deixar vir. Ele falava assim, é quase como um pacto. Você é mágico e é misterioso. Eu não sei o que vai vir. E eu me deixo ser carregado pelo texto. E isso é um espaço sagrado meu. Então, assim, o meu escritório, o meu espaço de trabalho, é esse momento. E isso não se ensina, porque o meu processo é um, o da Florismar vai ser outro, o da Inês, que chegou agora, vai ser outro, o da Jaque, o da Andréia, etc., o do Will, né? Então, eu acho muito legal essa postura, né?